Olá a todos, muito bom dia. Eu me chamo Clara Sodré e esse é seu Morning Call desta quinta-feira, 23 de junho de 2022. Nos destaques do dia, os preços do mercado refletem cada vez mais uma recessão global. A intensidade da recessão, no entanto, permanece incerta, o que significa que os preços de mercado não estão necessariamente totalmente ajustados. No Brasil, a imprensa local reporta que as medidas de expansão fiscal para compensar o aumento dos preços dos combustíveis estão cada vez maiores. O gasto total acima do teto constitucional de gastos pode ultrapassar 50 bilhões. De olho nos mercados, acompanhando a performance das principais bolsas globais, a Bolsa Brasileira, nesta quarta-feira, após sua abertura em terreno negativo, teve um dia de oscilações e fechou próximo à estabilidade, encerrando o pregão aos 99.552 pontos, com uma variação de 0,16% negativo. Enquanto o dólar voltou a se valorizar frente ao real, acompanhando o movimento de queda de preços das commodities e encerrou numa alta de 0,98% aos R$ 5,19. Os juros futuros recuaram ontem em um dia de movimento crescente dos temores de desaceleração da economia global. O artigo publicado pelo Banco Central americano indicava uma chance maior do que 50% do mundo enfrentar uma recessão pela frente, o que contribuiu para a queda nos preços das commodities e na curva de juros. Desde janeiro de 2023 encerrou em 13,54%, desde janeiro de 2024 em 13,1%, desde janeiro de 2025 em 12,33%, desde janeiro de 2027 encerrou em 12,27%, desde janeiro de 2029 em 12,45%. Mercados globais amanhecem mistos após o presidente do Fed reconhecer a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, à medida que o Banco Central luta contra a inflação. Powell pronunciará novamente no Senado nesta quinta-feira. Na Europa, dados do PMI alemão demonstraram uma desaceleração acima do esperado na atividade econômica, ao registrarem 52,5 versus 54,5 pontos esperados pelos analistas, segundo o consenso. Hoje pela manhã, a Alemanha também ativou a sua segunda fase do seu plano emergencial contra a contínua queda de abastecimento do gás russo desde o dia 14 de junho. Segundo o ministro da Economia, a redução do fornecimento russo é um ataque econômico ao país e a situação deve afetar o desempenho da economia local. Na China, ambos os índices encerraram em alta após um pronunciamento do presidente, pontuando que a China se esforçará para cumprir a meta de 5,5% de crescimento em 2022 e implementará incentivos macroeconômicos mais eficazes. Projeções do CIT também apontaram uma possível alta de 16% para o índice no segundo semestre, que deverá ser impulsionado por uma melhora de lucros nas empresas e o avanço na vacinação local, ainda que os riscos dos novos lockdowns por conta da política zero Covid permaneçam no radar. De olho na economia americana, uma recessão econômica nos Estados Unidos e na Europa está se tornando mais provável, já que os bancos centrais sinalizam um intenso aperto monetário pela frente. Essa perspectiva se reflete no movimento recente dos preços de mercado. Os juros do título do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos caíram para 3,1% de 3,5% há 10 dias. A intensidade da recessão, no entanto, permanece incerta, o que significa que os preços de mercado não estão necessariamente totalmente ajustados. De qualquer forma, o aperto na política monetária e a redução do crescimento econômico representam um remédio amargo, mas necessário para controlar as pressões inflacionárias globais. De olho na economia brasileira, a imprensa local reporta que as medidas de expansão fiscal para compensar o aumento dos preços dos combustíveis estão cada vez maiores. O auxílio para caminhoneiros provavelmente ficará próximo aos R$ 1.000 por mês, em vez de R$ 400 propostos inicialmente pela equipe econômica. Outros benefícios foram discutidos. O gasto total acima do teto constitucional dos gastos ultrapassa 50 bilhões. Isso requer aprovação por uma emenda constitucional. Sem falar nas propostas de desoneração tributária, estimadas em cerca de 90 bilhões até o final do ano. Essas são as principais notícias. Desejamos a todos um bom dia e bons investimentos.